Boa tarde a todos. Vamos dar início à segunda sessão ordinária de 2020, agendada, portanto, para este dia 29 de junho, segunda-feira, conforme convocatória que foi expedida no passado dia 16 de junho. Entretanto, a quando do envio da documentação, também a mesa enviou uma alteração à ordem de trabalhos, situação essa que iremos colocar logo de início à votação. Não obstante, para referir que estão presentes os elementos do Executivo, temos quórum para a realização desta reunião. Há um pedido que foi feito de substituição do membro Luísa Martins. Convocamos um membro imediatamente seguinte, que veio também manifestar a sua impossibilidade de participar nesta sessão, razão pela qual participam nesta sessão 8 membros do órgão. Aguardamos a todo momento que entre o José Guilherme, que até ao momento não entrou ainda na reunião. Quanto à proposta de alteração à ordem de trabalhos, vamos precisar de colocá-la à votação, portanto nós remetemos-la dentro dos prazos que a lei estabelece, e eu colocava à vossa consideração se tem algum esclarecimento a pedir para esta alteração. Não havendo, colocava esta alteração à ordem de trabalhos à votação. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade. Se algum dos membros não concordou com esta votação e eu não tenha conseguido verificar o seu posicionamento de voto, agradecia que se manifestasse agora. Não? Portanto, ok. Então, é feita a alteração à ordem de trabalhos. O período de ordem do dia fica então com mais um ponto, conforme comunicação que foi feita, deste modo consiste em ponto 4, apreciação e votação de correção à alteração modificativa do orçamento para 2020. Esta sessão tem um período de intervenção do público logo no início, depois o período antes da ordem do dia, com o expediente geral, depois o terceiro período de ordem do dia, com a informação escrita do Sr. Presidente da Junta de Freguesia acerca das atividades desenvolvidas e situação financeira da mesma. O ponto 2 é uma proposta da Junta de Freguesia para a suspensão temporária da taxa prevista na linha C do artigo 4º do Regulamento e Tabela Geral de Taxas e Licenças. E 1.3, proposta da Junta de Freguesia para a suspensão temporária da taxa prevista na linha D do artigo 4º do Regulamento e Tabela Geral de Taxas e Licenças. E depois o ponto 4, conforme há pouco referi, apreciação e votação de correção à alteração modificativa do orçamento para 2020. Portanto, posto isto, damos início aos trabalhos. Período de intervenção do público, não houve qualquer inscrição para intervir neste período, sem prejuízo de termos divulgado o método para a inscrição e para a participação. Foi divulgado, não tivemos qualquer inscrição, razão pela qual declaro encerrado este ponto e passamos para o período antes da ordem do dia. Ponto 1. Aprovação da ata da reunião anterior. Sei que ela seguiu para todos, não sei se todos viram. Eu detetei um ligeiro erro, no cabeçalho tem uma numeração que não corresponde à nossa reunião, é 1 de 2020 e não a 5 de 2019, não obstante, de resto, não tenho aqui mais nenhuma questão a apontar à ata. Coloco, não tendo recebido qualquer informação no e-mail, coloco também aqui à vossa disposição a indicação se
há algum elemento que queiram fazer de correção àquela redação que foi remetida? Não há? Então iríamos colocar à votação desta ata da reunião anterior. Podem votar todos, não poderia o José Guilherme, mas não entrou ainda, portanto podem votar todos os membros do Executivo. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovada por unanimidade esta ata da reunião anterior. Passamos agora ao ponto 2, justificação de faltas. Temos uma falta para justificar de José Guilherme na sessão anterior, 24 de junho, por motivos profissionais. Falta para esta sessão de Luísa Martins e também para a presente sessão de Beatriz Costa. Todas elas se enquadram nos termos da justificação e a proposta da mesa é para que elas sejam consideradas justificadas. Alguma posição em contrário? Não. Portanto, estão consideradas justificadas estas faltas. Ponto 3, expediente geral. Recebemos uma comunicação, portanto, de Beatriz Costa, que iria substituir Luísa Martins, e na sequência da nossa convocatória nos informou que não era possível comparecer a esta reunião. Já tomamos a deliberação sobre esta matéria, sobre esta falta. Com efeito, Beatriz Costa não pediu substituição, mas de qualquer modo, ainda que o tivesse pedido, e se tivesse pedido, nós não poderíamos a mesa não poderia convocar, na medida em que já não tínhamos a garantia do prazo que a lei estabelece para entregar a documentação e para habilitar aquele membro a poder participar na reunião. Razão pela qual, e aqui a mesa se justifica, não foi convocado membro substituto. Também, em verdade, em bom rigor se diga, não foi feito esse pedido. Ponto 4, informações e propostas dos membros. Fico agora à vossa disposição se algum dos membros quiser participar neste momento para prestar alguma informação ou para pedir algum esclarecimento a esta mesa ou à Junta de Freguesia. Não há pedidos, então encerramos este ponto e passamos para o período da ordem do dia. Ponto 1. Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca das atividades desenvolvidas e situação financeira da mesma. A informação foi remetida por e-mail, conforme no prazo também que nós tínhamos informado na última reunião, quase em tempo recorde. Conseguimos enviar, todos receberam a informação escrita, é uma informação mais curta também, o prazo também, aquela respeita também é mais curto do que é habitual. Penso que não se justifica também estar a ler o documento, é do conhecimento dos membros. Coloco então à vossa disposição para algum esclarecimento que queiram solicitar sobre a informação escrita. Ou algum esclarecimento adicional que o Executivo queira prestar neste momento também. Ainda que a informação também seja mesmo por um prazo muito, muito curto, e algumas informações também, se calhar já tinham sido até prestadas na reunião anterior, informações essas que não estejam ali contidas na informação. Agora, Sr. Presidente, me dá licença. Por favor. Boa noite a todos, então. Nada de muito novo, realmente. A informação é tão curtinha, porque foram 2 ou 3 dias de espaço entre as duas informações, e é só realçar que realmente a questão do caminhão que falamos no outro dia,
apesar de não vir aqui tudo escrito, ainda hoje estive em contato com a Câmara a pedir transporte para ele para vir para Monchique, que ainda está neste momento em Lagos, a fim de ser avaliado e vista mais ao pormenor as condições de trabalho que possa ter. Tem que vir no porta-máquinas da Câmara, porque nós não temos a certeza, mesmo que ele seja posto a trabalhar, que esteja em condições de chegar cá em segurança, ou que não se estrague alguma situação dele, mas o porta-máquinas poderá estar dependente da necessidade de transporte do bulldozer da Câmara, que está a ficar em prontidão por causa de incêndios. Portanto, isto é aqui um acerto, poderá ser feito de momento a momento, mas talvez ainda esta semana seja possível trazer. Isto é uma situação, só para dar mais esta informação. A outra é que também já tinha falado no nosso plano de higiene e limpeza, feito com todos os requisitos pelo nosso fornecedor de químicos para os estabelecimentos de ensino pré-escolar e de primeiro ciclo, de ensino básico. Hoje mesmo terminamos a entrega, fiz umas pequenas formações pessoais junto da entrega dos produtos aos dois estabelecimentos do primeiro ciclo, já tinha feito ao pré-escolar. Parece que é do agrado geral até das pessoas que lá trabalham, é mais simples, será mais eficaz, são produtos profissionais. Portanto, estamos com uma avaliação muito positiva deste nosso plano, digamos assim, que vai permitir uma atuação melhor e mais eficaz em segurança, não é só para a questão agora da pandemia, mas para o futuro e para a higiene e limpeza daqueles espaços. De resto, pronto, a informação financeira é normal, não temos dívidas no sentido das dívidas a sério, portanto o que temos é da rotina, de dia a dia. E temos então, tínhamos já a data do envio do documento de 74.017,91 € em saldo para gerir neste momento. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Algum pedido de esclarecimento adicional que queiram fazer? Não? Muito bem, passamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos. Proposta da Junta de Freguesia para a suspensão temporária da taxa prevista na alínea C do artigo 4º do Regulamento e Tabela Geral de Taxas e Licenças. A proposta seguiu para todos também. Creio que dispensa também de uma apresentação ao pormenor. Não obstante, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia e os seus colegas de executivo estarão ao dispor dos membros para algum esclarecimento que tenham necessidade para exercer o voto nesta proposta. Alguma inscrição? Não? Sr. Presidente, quer algum esclarecimento também nesta proposta? Pois é muito simples e quase da mais elementar justiça, que é uma proposta de isenção de pagamento das cotas dos associados da ludoteca e sala de estudo, correspondentes aos meses de abril, maio, junho, julho e agosto de 2020, dado o período de pandemia, de estado de emergência e agora de calamidade, mas que, entretanto, temos as nossas atividades encerradas, apesar de termos estado a tentar desenvolver algumas atividades à distância, com a entrega de kits e por aí, mas ainda assim, fisicamente, nem toda a gente tem as mesmas condições de poder participar, da mesma maneira, estão longe, ou não têm equipamento, que torna-se mais difícil, e o Executivo liberou então isentar do pagamento de cotas aos associados estes meses. Depois, no final de agosto, ou durante o mês de agosto, vamos ver como evolui a situação e depois libera-se a reatar os funcionamentos todos e a ativação da tabela de taxas, ou vamos avaliar então. Não sei se algum dos meus colegas de executivo quer acrescentar alguma coisa, mas basicamente o que pedimos é isto, também uma taxa que não é de valor elevado, mas ainda assim
pode ajudar também a contribuir para que as pessoas tenham aqui um pequeno benefício. Os orçamentos que já de si agora andam um bocadinho mais debilitados. Muito obrigado. Não havendo inscrições para intervir, vou colocar a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 3. É uma proposta da Junta de Freguesia para a suspensão temporária da taxa prevista na alínea D do artigo 4º do Regulamento e Tabela Geral de Taxas e Licenças. Igualmente foi remetida a todos por e-mail também esta proposta. Também questiono se há algum pedido de esclarecimento adicional. Não? A informação do Executivo certamente é semelhante à anterior, não obstante, se o Sr. Presidente ainda quiser prestar algum outro esclarecimento, também está à sua disposição. Eu ou não percebi bem, ou pode ter havido aqui na transcrição desta proposta um pequeno lapso na linha do regulamento. Posso ir confirmar, mas eu penso que é a linha B de botão e não a linha D de dado. Não sei se eu percebi. Ok. É com o registro de canídeos e gatídeos. Muito bem. Pode ter havido aqui, como o som é muito semelhante. Pronto. Ainda assim, pois as razões são as mesmas. E dado que, por duas razões, uma é a pandemia e outra foi a suspensão, também derivada da pandemia, mas já antes estava a acontecer a suspensão da vacinação antirrábica, também nos parece que é a partir deste momento, desta aprovação, quem chegar ou que esteja a aguardar pela vacinação pública, ou que não tenha conseguido fazer a vacinação, vamos não cobrar a sobretaxa por este atraso. Também não são valores elevados, há que reconhecer, 1,65€ para cães de companhia, 1,98€ para cães de caça, mas ainda assim pode ser significativo para quem tiver muitos animais, ou é uma questão simbólica também de alguma justiça, dado que as pessoas depois, os nossos fregueses, ao serem taxados com esta, entre aspas, coima, é um bocado injusta porque foram impedidos de ter acesso à vacinação. Portanto, é esta a razão que pedimos a suspensão, até que a situação se altere. Portanto, basicamente é isto, porque neste momento tudo é medido semana a semana, quase dia a dia. Não sei se o Sr. Tesoureiro quer acrescentar aqui alguma coisa, porque isto mexe com verbas. Ora, boa tarde. Não tenho nada a acrescentar, portanto, estas duas propostas vêm, como o Presidente disse, tanto a ludoteca como esta isenção da coima, do atraso da licença dos cães, a ver com toda a situação que se tem vivido. São valores baixos, efetivamente, no entanto, isto vai ter um impacto, só para terem uma noção do orçamento da Junta, de cerca de 5.000 euros em termos de receita, poderá ter um impacto mais ou menos dessa natureza, 5.000, 5.500, portanto, por aí. Portanto, não é nada significativo, portanto, achamos que o devemos fazer, mas pronto, só para terem conhecimento que, pronto, efetivamente na receita ou na previsão que nós fizemos, vamos ter que contar com menos esse dinheiro, mas pronto, achamos que é perfeitamente justo numa situação destas. Só. Muito obrigado a ambos. Alguma questão que os membros queiram colocar? Não? Muito bem, vamos colocar à votação. Então, esta suspensão temporária da taxa prevista na linha B de barco do artigo 4º do Regulamento e Tabela Geral de Taxas e Licenças. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade. Passamos agora ao
ao ponto 4 da ordem de trabalhos, que consiste na apreciação e votação de correção à alteração modificativa do orçamento para 2020. Foi remetida a proposta e que nos parece bastante evidente e bem explicada sobre a situação sobre o motivo que traz esta proposta a este órgão para deliberar. Com efeito, na última sessão deste órgão, aprovamos a prestação de contas relativa ao exercício económico anterior e também aprovamos as alterações modificativas ao orçamento da receita e da despesa e também modificativa ao PPI. No que concerne à alteração modificativa do orçamento, o que se considerou foi o valor global do saldo da gerência anterior, quando deveria ter sido considerado o valor do saldo de execução orçamental, ou seja, subtraindo ao saldo da gerência anterior o saldo de operações de tesouraria, que são valores que estão para pagamento e então que não devem ser considerados na aplicação, na sua distribuição nas rúbricas do orçamento. Esta explicação consta desta proposta, penso que a proposta é muito clara, que é daquelas situações que só erra quem faz e ao transcrever o valor, até pelo erro de simpatia, dada a sua proximidade também de números, quem passou, o número passou com erro, mas em boa altura também se identificou e se traz aqui para corrigir. Portanto, eu penso que a explicação não será muito para além desta, creio que é claro, não obstante, vou abrir também o período para intervenções, algum pedido de esclarecimento adicional que os membros queiram solicitar neste momento. Não há? Passo a palavra também ao Sr. Presidente, ou ao Sr. Tesoureiro, ou à Sra. Secretária, na eventualidade de também querer prestar algum esclarecimento à explicação que já nos deram no documento e à explicação que eu também acabei por sublinhar. Está bom? Permitam-me só, é exatamente o que o Vítor disse. O valor do saldo de operações de tesouraria duplicou, portanto, não sei se teve a ver com a atualização do programa devido ao NCAP, mas o que acontece é que ele efetivamente duplicou e induziu-nos em erro quando fomos fazer a parte da revisão. Claro que no dia seguinte à Assembleia, assim que fomos colocar em vigor, portanto, deu logo o erro, portanto, tratamos logo, mas o mal já estava feito e daí a virmos pedir à Assembleia a correção desse documento para que possamos colocar para entrar em vigor essa modificação então. Obrigado, Sr. Tesoureiro. Portanto, eu só acrescentaria, se o Sr. Presidente me dá licença, já agora, e o Presidente da Junta também, é só acrescentar que na ata que suporta esses documentos, na reunião que foi feita para se concluírem e aprovar esses documentos, o saldo que consta da ata é exatamente o saldo correto. Portanto, foi mesmo uma questão de haver ali aquele número que se adicionou incorretamente, quando toda a análise ao saldo que tinha ficado do ano anterior tinha sido devidamente feito na reunião. É só. Muito obrigado. Portanto, daqueles documentos que lá estiveram também, de facto, eles estão corretos e foi só mesmo na questão da alteração modificativa ao orçamento é que houve este lapso. Portanto, creio que estamos esclarecidos. Também a própria proposta também já trazia este esclarecimento, também acho que não nos resta também dúvidas quanto ao que aqui ocorreu. Portanto, mais alguém que queira intervir ainda neste ponto, antes de colocar à votação? Não, então iria colocar à votação
Votos contra, abstenções, portanto, aprovado por unanimidade. E, terminado este ponto e esta votação, os nossos trabalhos estão concluídos. A Assembleia voltará a reunir ordinariamente em setembro. Esperemos que possamos, nessa altura, poder fazer presencialmente. E que possamos aí já ter o privilégio de nos vermos presencialmente uns aos outros nesta sessão da Assembleia de Freguesia. Iria só colocar também a votação, e se me permitem, e caso concordem também, a aprovação em minuta da ata relativamente às deliberações que foram tomadas. Nomeadamente, quer à aprovação da ata, mas em especial com os 3 documentos que foram sujeitos a votação, a saber, a proposta das suspensões da linha C e da linha B da tabela geral e do regulamento, e assim como também a apreciação e votação desta correção. Portanto, alguma oposição a que consideremos aprovada em minuta? Não? Muito bem, então está considerada aprovada em minuta a votação exercida nestes pontos. Muito bem, resta-me agradecer a vossa presença e pelas 19h53 declaro encerrada esta sessão. Muito obrigado então, boa tarde.